E para quem está começando igual até mesmo a gente, é meio complicado a gente chegar para uma empresa e falar, tipo, temos 300 inscritos. O que você recomenda? Não monetizar por hora ou buscar uma outra forma? Não, monetiza a. Pô, assim, falando de monetização, você pode monetizar os seus próprios serviços. Então, se você presta algum serviço, você pode monetizar ele. Você pode falar em um oferecimento de empresas de consultoria XYZ. Você vai ouvir agora mais um podcast. Se você quer fazer uma consultoria para o seu negócio, nós também fazemos isso, tal, tal, tal. Entre em contato por aqui. Isso é uma forma de você fazer o seu podcast ser monetizado, né? Seja por sua empresa própria, seja você oferecendo seu próprio serviço, seja para outras empresas. Uma outra forma de você monetizar é, de fato, o link de afiliado. O próprio, não só pegando links de cursos da Hotmart, mas pegando pegando o link da Amazon, por exemplo, do Uhum. Submarino, eles te disponibilizam links para você poder utilizar e, enfim, também é uma ótima ferramenta. Se você estiver falando de um livro, por exemplo, você pode deixar o link de afiliado da Amazon na descrição do podcast, para as pessoas comprarem, e todo mundo que comprar através do seu link vai entrar uns centavinhos ali para você. A outra forma é, claro, você entrar em contato com empresas locais. Então, por exemplo, aqui o podcast de vocês fala sobre empreendedorismo, né? Trata com empreendedores. Você pode entrar em contato com algum empreendedor de algum espaço físico, eu tô pensando nisso agora, de algum espaço físico que ele vende comida, vende marmita, sei lá, marmita online. Então, você pode entrar em contato com essas empresas via Instagram mesmo e falar do seu podcast e falar, enfim, que você pode anunciar o produto dele no seu podcast. Então, não precisa pensar na Coca-Cola, não precisa pensar sei lá, na Havaianas anunciar no seu podcast. Pode ser as empresas menores aí do seu bairro, da sua cidade, ou empresas online de pessoas que estão doidas para botar o seu negócio no ar, né? Inclusive, você pode até convidar o dono dessa empresa para participar do seu podcast e depois fechar um contrato de negócio com ele. Botar uns R$ 200 por mês para fazer uma inserção do negócio dele é uma opção também válida para você monetizar, mesmo não tendo muita gente. Porque, de novo, podcast é sobre criação de audiência e sobre criação de comunidade, né? Então, ainda que você tenha 300 pessoas que ouvem seu podcast, ouvem o episódio, por exemplo, são 300 pessoas que estão ali passando com você 30, 40, 50 minutos é, consumindo o seu conteúdo, consumindo o que você tem para falar. Então, são pessoas altamente qualificadas, altamente prontas a comprar determinados produtos que você indica. Independente se você tem ou não 1 milhão de pessoas que baixam o seu podcast, você pode monetizar ele dessas formas aí. Massa, massa. Estamos indo no caminho certo, então. A gente está desenvolvendo. Todo final de episódio a gente pede pro convidado uma recomendação de conteúdo, entre os conteúdos livros. Aí a gente está fazendo um site para dividir isso por episódios e colocar um linkzinho de afiliado lá. Mas a gente também monetizou na Anchor. Vamos repensar a monetização da Anchor. Não, você pode Eu colocar lá, não tem problema. É que eu não sou fã disso, sabe? Eu não Não, acho, sim. não acho que vai. E no Anchor no Brasil ainda não tá 100% disponível. Então vai chegar um teto lá que ele não vai monetizar mais. Chegou um determinado momento que não faz sentido para alguém que é falante de língua inglesa anunciar um podcast de falante de língua portuguesa. Então ele vai cancelar a monetização de você quando chegar num teto lá mínimo deles, né? É, quando chegar aqui no Brasil, provavelmente em 2022, isso vai mudar bastante, vai ajudar bastante a mudar, né? Mas, enfim. Eu só não contaria com isso 100%, sabe? Não colocaria minhas Uhum. esperanças nisso aí, porque você vê o tanto de youtuber que, por exemplo, só depende de AdSense lá do YouTube, e aí muda o Nossa, algoritmo, os caras começam a chorar, porque, meu Deus, perdi 90% da minha renda, não sei o quê. Então, sim. você não tem um plano de contenção, você não tem uma outra forma de fazer, né? Você pode Uhum. abrir a lojinha, outra forma de monetizar. Pode abrir a lojinha, vender um boné, vender camiseta, vender pulseira, vender adesivo. Isso tudo tem um monte de sites online que te ajudam a fazer isso. Montink faz isso. Você monta uma loja Sim. virtual, você manda o print, né, para eles lá, eles fazem toda a parte logística do negócio. Acho que a reserva também tem um negócio desse aí. Basicamente, se eu não me engano. Basicamente Sim, ela só não faz a loja, mas ela faz o sistema ali. E, cara, eu concordo plenamente, né, com você não depender de AdSense, até porque o seu podcast, se você vai monetizar, acho que você tem que começar a pensar nele como um negócio, e sim. não como só, tipo, influenciador.
Mas, assim, uma das coisas no Anchor, e isso foi vendo um pouco tipo de podcasts no próprio Anchor, né, como é que o pessoal monetizava, a inteligência dele, ele pede para você fazer algumas coisas, alguns pré-requisitos, né, na propaganda, só que ele só avalia o áudio. E uma das coisas que eu achei interessante foi de você, de repente, naquela propagandazinha, você falar algo interessante do seu podcast e acabar falando do Anchor também, sabe? Você tentar fazer o mínimo de propaganda possível para que ouvir aquilo para o cara seja prazeroso, e você pode ir mudando toda vez também o áudio lá para não ficar sempre o mesmo áudio. São maneiras de sair, mas tipo, não foge do que você falou de não depender do AdSense. Isso daí é realmente um enorme problema. Sim, E sim. falando aqui também das formas de monetização, acho que a principal forma de monetização que a gente utilizou, na verdade, foi o próprio networking. Porque eu acho que só pode você ter um podcast, você consegue entrar em contato com pessoas, cara, que você não falaria se não tivesse um podcast, Total. e aí vem oportunidades. Então, Sim. eu acho que esse é o principal. Tipo, se você vai fazer um podcast modelo entrevista, provavelmente vai demorar para um caralho para crescer, para tipo, ganhar muito dinheiro. Mas talvez o networking que isso traz, vai trazer várias oportunidades. E aí eu queria perguntar isso para ti. Se esse universo do podcast, como é que foi a experiência de trazer networking para ti, tá ligado? Realmente mudou sua vida? Você foi muito atrás, as pessoas vieram atrás de tu? Como é que funcionou isso? Cara, é um mix dos dois, assim. O podcast também ele tá sendo mal aproveitado nesse ponto das pessoas não utilizarem das pessoas não utilizarem o podcast como ferramenta de, primeiro, contato com possíveis clientes e, segundo, contato com pessoas, com players de mercado, né, que você gostaria de entrar em contato junto, de falar junto, de fazer. Para mim é a desculpa perfeita para você convidar alguém e depois, futuramente, fazer um negócio com ele, porque você vai ter o contato, ele vai saber quem é você, ele vai saber qual é a sua índole, ele vai gostar da conversa, que vocês passaram um tempo juntos. Então, existe muita riqueza, muita riqueza indireta em fazer podcasts, não uma riqueza direta, propriamente dita, sabe? Então, fazer networking com pessoas, para mim, é a melhor forma de você se reposicionar em mercado, por exemplo. Se você